antes de mais nada, assim, impacto direto na questão da qualidade. Quais são os grandes diferenciais da cirurgia 3D em questão não da plasticidade do procedimento como se. O que ele ajudou você a melhorar? A questão de percentual, de estatística de qualidade. Explica um pouquinho sobre isso daí, doutor. Precisão, evitar complicações. Então, assim, você às vezes coloca o paciente na lâmpada de fenda para fazer, que é um aparelho que você faz o exame no consultório, né? Para analisar detalhes da cirurgia. Quando o paciente deita na maca, a posição muda do cristalino. Então, algumas coisas aparecem ali a hora que ele está no centro cirúrgico. No 3D, olha que eu já evitei algumas novidades assim no meio da minha cirurgia, tipo assim, porque eu olho e falo, opa, olha ali. Então, às vezes acontece isso. Esses dias o paciente falou assim, doutor, eu fiquei até assustado, que ele operou o primeiro olho. Quando chegou no segundo olho, que ele deitou na maca, que a pupila estava mais dilatada, talvez que o consultório também, e a imagem é muito melhor. Eu olhei, eu falei, opa, esse cristalino tá luxado. O que é isso? O cristalino, ele tem ao redor dele, tipo, como se fosse uma couraça que segurasse ele. Sim. Tinha um lado disso, que é a zona que estava rompido. E isso dá muita complicação no meio da cirurgia, se você não vê isso ali antes, isso no meio do procedimento vai complicar, porque esse saco vai começar a vir, você vai perder o saco, que vai segurar a lente. Aí eu olhei aquilo e comecei, né? Prepara um anel, prepara uma lente 3 peças, prepara tal coisa. Aí as meninas começaram a preparar tudo. É para abrir? Eu falei, não, é para deixar do jeito. Por quê? Se eu vejo isso antes da cirurgia, eu já preparo tudo antes. Claro. Mas ali eu não tinha como ver antes, a não ser se não fosse no 3D. E aí eu perguntei para ele, já teve alguma batida grande nesse olho? Nunca, ele falou, não lembro disso. E foi interessante isso, porque no dia seguinte, aí a cirurgia transcorreu, tudo certinho, bonito, no dia seguinte, quando ele chegou no consultório, ele falou assim, lembrei, eu estava um dia numa corrida no autódromo, e estava todo mundo brigando por lugar e tal, e começou uma guerra de laranja. E quando eu me levantei, eu recebi uma laranjada nesse olho. Nossa. Olha, o que ele foi lembrar, cara, lá de 20 e tantos anos, quando ele tinha 20 e tantos anos, né? Então, tipo assim, aquilo gerou um trauma na zônula do cristalino dele, e que se não fosse ali no 3D, provavelmente eu não teria visto no microscópio aquilo, porque a imagem é muito inferior. E pequena, né, doutora? E pequena. Sim, exatamente, mas aí eu tomei tanta precaução para que aquilo não complicasse, que a cirurgia dele foi redonda, transcorreu normalmente. E isso foi buscar lá na memória dele algo que ele teve que fazer, tipo, esse exercício, né? Pra chegar lá nisso, né? E aí eu falo pra ele, o cara da laranjada, né? Ele virou o cara da laranjada. Nessa circunstância, doutora, você muda o local de entrada? Não, mas quando você tira o cristalino, ao redor desse saco, ele fica algo chamado córtex, que é algo bem fininho. E aí você vem com uma ponteira de silicone puxando esse córtex. Mas se a zona é rompida, provavelmente quando você puxar o córtex, o saco vai vir junto, né? Entendi. Então você tem que proteger esse saco. Aí você tem uma substância viscoelástica que faz o quê? Que ela segura o saco lá para você puxar o córtex e o saco não sair do lugar. Permanecer, né? E ainda se ele sai, você pode colocar tipo um anel que sustenta esse saco. Né? No caso dele eu não precisei, porque a fragilidade era pequena e só o próprio viscoelástico que eu usei já segurou. Então, eu coloquei a alça da lente, como não era uma lente tórica, eu coloquei a alça da lente daquele lado e a própria alça da lente já empurrou o saquinho para aquele lado, mas se não é o 3D. Exatamente. E a precaução como um todo, né, doutora? Você se precaveu para uma eventual complicação. Exatamente. Isso aí se chama experiência. Ô Wesley, eu vou pedir, por gentileza, para você colocar as imagens, para a doutora ir tracejando um pouquinho sobre a rotina dela dentro do centro cirúrgico, né? E para a gente entender como é que funciona, né? Aí o Wesley tá selecionando as imagens ali. Bom, essa moça super simpática que está aqui no primeiro plano ali é a doutora Paula Ragnini, né? Então, assim, né? Aqui a gente tem
né, no microscópio mais antigo, provavelmente você estaria que estar com a cabeça encostada ali no microscópio, Sim. tendo a visão. A gente já percebe que é uma TV bem grande que está ali no fundo, né? Sim. E na qual, né, doutora, você tem meio que uma bússola ali, né, que é de grau. Como é que funciona isso daí? Então, o nome disso é Argus, que é a evolução do Varian, né? O Varian começou e o Argus veio para tomar o lugar. Isso é uma máscara que ela é projetada no olho do paciente e ele me dá, por exemplo, aqui, ó, ele não tem esse círculo ali interno menor? Sim. Então ele está me dizendo o seguinte, que a abertura do saco capsular deve seguir aquele traço. Uhum. Por quê? Porque esse saco capsular, quando ele contrair a lente, o ideal para que a lente tenha o resultado que eu quero é que essa borda anterior abrace a lente como um todo. Então, olha só, se eu tenho uma lente que ela é a mais abraçada de um lado que do outro, ela vai fazer o quê? A gente chama, ela vai tiltar, ela vai dar uma torcidinha. Uhum. Lógico, natural. Se eu aperto mais aqui do que aqui, ela vai girar. Então, o interessante aqui é que toda a lente tenha a mesma pegada, para que ela realmente fique bem certinha. Perfeito. Isso vai gerar um resultado refracional muito mais preciso. E esse cálculo todo ele é feito antes da cirurgia. Então, todo esse cálculo que aparece para mim no meu monitor ali, aquilo ali eu passei horas fazendo esse projetando isso, assim, tudo baseado nos dados do paciente, e lá na hora da cirurgia, ele faz uma leitura de todos os vasos esclerais e gera uma máscara para mim em cima do olho baseado nos vasos. Porque quando você deita, o olho faz ciclotorção. Então, Sim. ele sai do 180. Esse 180, quando deita, não é esse 180. E essa projeção serve para você se orientar e não atingir áreas nobres ali também, né? Essa projeção não é nem para eu me orientar com áreas nobres. Aí é mais o 3D. Essa projeção é mais para o quê? Para quê? A pupila nunca é central, a pupila é descentrada. Aí a lente, doutor, É a lente está sendo Tá aberta. vendo esse eixo aqui de 82? Tá vendo esse eixo? Então isso aí tá querendo me dizer o seguinte, essa lente é uma lente tórica que vai corrigir o astigmatismo. Se você observar lá na lente, ela tem 3 pontinhos perto da alça, que quando eu finalizar a cirurgia, eles vão estar onde? Em 82. E esse eixo de 82, que antes ele era medido manualmente, hoje ele é feito aí, ó, nessa máscara do Argus. Então isso ele é projetado. Isso aí tudo isso foi calculado lá antes da cirurgia, né? No dia, eu sempre falo isso, é como seguir o manual. seguir o manual. Que já foi tudo projetado anteriormente, né? E assim, a título científico, né, Wesley, eu peço até para você, já estamos satisfeitos já, né? A título científico a gente percebe que é um procedimento muito limpo, né? Muito limpo. E assim, até para as pessoas terem ideia do que a gente está falando, né? Porque você está vendo o olho ali, mas é algo microscópico, é muito pequeno, né? Muito pequeno. Então tipo assim, né? Até as pessoas assim, poxa, mas é um procedimento no olho, é muito pequenininho, né, doutora? E tipo, o resultado é excepcional, né? É uma arte, eu fico impressionado mesmo, né? Porque os movimentos com a mão também tem que ser bem pequenininho, né? Porque ele impacta diretamente, né? No efeito chicote ali, né? Sim. Isso é tão interessante, para você ter uma ideia. A incisão de 2.2. Vamos supor, eu faço a minha incisão ali a 135 milímetros. Vale sempre lembrar, milímetros. Eu faço a minha incisão sempre no mesmo lugar. Aí existia antigamente uma conversa assim, ó, vamos mudar o local da incisão para gerar um astigmatismo naquele eixo para eu não colocar uma lente tórica. E a gente sabe o que hoje? Que se eu sair da minha zona de conforto, se eu girar o local da minha incisão, o astigmatismo que o peso da minha mão gera naquela incisão é diferente só por eu mudar a minha área de conforto de trabalhar. Olha como isso hoje é muito dedicado. E aí existe uma coisa chamada assim, ó, quando você vai calcular uma lente, existe uma constante dessa lente. O que é isso? A constante é algo que eles pegam a média de todos os cirurgiões do mundo e vão colocando na calculadora. Só que com essa tecnologia que é o Argus, eu posso personalizar a minha constante. Olha que interessante. Eu posso usar o peso da minha mão e o movimento que a minha mão faz para refinar os dados do meu paciente. Nossa, que incrível. Então eu vou alimentando essa tecnologia, tanto de pré como de pós-operatório.
E eu vou fazendo o quê? Eu vou refinando os meus resultados. Conforme o tempo vai passando e eu vou alimentando, eles vão ficando mais personalizados para o meu padrão cirúrgico, que não é o padrão do mundo, é Universal, o meu padrão, que não é universal, é o seu, que tem características, né? Diferente. Nossa, que incrível, doutora. Espetacular. É a tecnologia, né, vindo realmente de fato para poder ajudar, né, e dar uma qualidade melhor, né? E assim, dito isto, né, o resultado que se dá ali é excepcional, né?